Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica, melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditares.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir o programa Acreditar aqui na Connect TV, que passa na NET, passa no canal 9 da NET, que você também tem outras opções de canal que você pode verificar no site ou pelo app. Você tem todas essas opções além do YouTube. E se você estiver assistindo pelas mídias sociais, por favor, dê seu joinha, curta, comente, por favor, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso, se você gostar, é claro, do programa. Sempre que buscamos um entrevistado, é para que ele leve para você uma informação privilegiada, para que você tenha inspiração, para que você busque motivação, para melhorar o seu desempenho. Hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com o Mauro, eu conheci ele aqui na CIB, achei fantástico a palestra dele sobre DISC, sobre a análise de performance, que hoje eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouquinho disso. Mauro, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. Foi um prazer conhecer você também aqui, né? Tivemos aí interagindo em alguns momentos fora, depois aqui do ambiente da CIB, né? Sim. E é um prazer estar com você para poder compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente tem adquirido aí. É porque você, Mauro, quando começou a falar comigo e eu fui vendo, você tem uma avaliação mais ampla do DISC. O DISC, da maneira que a gente vem recebendo, ele dava uma visão muito abaixo daquilo que você acaba fazendo aquelas comparações. Então, primeiro, se der para você explicar o que é um DISC para o pessoal que está assistindo em casa para entender, eu agradeço. Claro, vai ser um prazer. Bom, o DISC, ele avalia 4 comportamentos que todos nós temos, né? Então, falando um pouco com mais simplicidade, pessoas que buscam resultado, a gente fala que são os dominantes, né? Perfeito. Depois a gente tem os influentes, que são aqueles que se comunicam mais, que são mais amigáveis, mais amistosos. Depois, o terceiro, a gente tem, que esse é o influente. O terceiro é o estável, né, que busca mais estabilidade, então ele é mais focado na família, mais focado nas equipes de trabalho. E o quarto é o cauteloso, ou conforme, né, que são pessoas mais analíticas. Tá? Dentro dos 4 comportamentos, a gente consegue fazer uma divisão. Se a gente colocar, né, DI em cima e SC embaixo, que é o modelo que é utilizado, o dominante com o influente, eles são pessoas de decisões rápidas. Tá? E abaixo a gente tem o estável e o cauteloso, que são pessoas que têm decisões mais ponderadas. A gente não fala muito decisões lentas, mas são mais ponderadas, né? Isso quando a gente divide aqui na horizontal, na vertical, na horizontal. E quando a gente pega a vertical, o que acontece? A gente também divide isso falando de comportamento racional e emocional. Entendi. Então, olha que interessante que fica isso. Você tem um dominante que é decisão rápida, racional, e um estável, que é o oposto dele, que seria decisões lentas ou ponderadas, emocional. E aí você tem uma dificuldade natural para poder se comunicar, né? Temos o influente com o cauteloso, que é decisão rápida, emocional, com a decisão lenta, racional do cauteloso. Então, desmistificando, basicamente são esses 4 comportamentos que todos nós temos, né? Que o mundo perfeito seria que a gente tivesse o equilíbrio delas. Só que, exato, mas a gente não consegue ter, né? E quando a gente faz um teste, que ele não é um teste sobre personalidade, mas sobre como nós nos comportamos, o estilo de comportamento que nós decidimos adotar, porque isso pode ser modificado, né? Não dá para ser 100%, mas o que a gente procura fazer? Eu tenho 3 formações nessa área. Certo. Cada empresa, né, uma empresa europeia tinha uma visão, uma empresa americana tem outra, uma brasileira tem outra. Quando a gente junta tudo isso, eu não preciso alterar demais o meu comportamento para me ajustar na comunicação, mas é importante muitas vezes que eu faça isso em determinadas situações, em determinados momentos. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mauro. Você
também acrescentou uma outra ferramenta junto a essa para facilitar as tomadas de decisões, as suas análises. Qual seria essa outra ferramenta? Então, existem muitas ferramentas, né? Mas uma outra que complementa muito com isso são o que a gente chama de motivadores. Tá? Então, todos nós temos aí 7 motivadores. As empresas, em geral, pensam que nós temos apenas um, conhecido como econômico ou financeiro, né? No qual todos seríamos motivados apenas por recurso financeiro, por bônus, por comissão, por distribuição de lucros, né? Algo não é bem tipo. A verdade. E não né? isso é um dos 7. Então a gente tem mais 6. E aí quando a gente consegue conjugar esses motivadores com os comportamentos, a gente consegue ter uma visão melhor do quadro de que, assim, quem é o Mauro, quem é o Ronaldo, né? E o que é que motiva. Então eu ajo dessa forma e eu me motivo por este comportamento, esse motivador específico. Sim. Essas ferramentas todas, essa análise, ela seria muito rica antes de promover uma pessoa para um líder, um cargo de gestão, não é? Eu quero até desmistificar isso, porque existem profissionais que pensam que isso não funciona muito bem. Então, muitas empresas não utilizam essas ferramentas. São ferramentas muito simples, né? São relatórios que você busca informação pela internet, um diagnóstico rápido, que o teu colaborador ou o teu possível contratado, novo colaborador, pode responder. E aí a gente consegue ter uma precisão muito maior para entender o seguinte: se eu tenho 5 pessoas que eu estou contratando na minha empresa hoje, qual é a mais adequada de acordo com um determinado perfil que eu preciso para aquela vaga? Porque o perfil de um vendedor é diferente do perfil de um contador. O contador geralmente é um cara muito mais analítico, não tem comportamento certo e errado, e o vendedor precisa ser muito mais, às vezes, influente e dominante, né, para conseguir fechar os negócios. Então, o que a gente precisa fazer? Entender que nas empresas, isso é fundamental para você formar um time, como se fosse um quebra-cabeças, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui um quadrado, que é o quebra-cabeça, e você tem várias pecinhas redondas. Se você tentar preencher, não vai dar, porque você vai ficar com espaço no teu quadrado e vão sobrar pecinhas redondas. Então, o que é ideal? É a gente encontrar a pecinha certa ou a pessoa ideal para colocar no lugar certo. Esse é o nosso lema. Mauro, se eu entendi direito o que você me disse, algumas profissões estão ligadas a algumas características, é isso? Exatamente. Quando a gente fala sobre a questão dos motivadores, existe um livro, né, que foi traduzido para o português, já tem aqui no Brasil, que ele associa dentro desses 7 motivadores profissões específicas. Então, por exemplo, uma profissão que a pessoa tem lá o seu motivador estético, que é um dos 7, como sendo o principal motivador. O estético é gostar de ambientes harmoniosos, é gostar, né, dessa tranquilidade. Então, quem se dá muito bem com isso, muitas vezes, é uma pessoa da área de arquitetura. Por quê? Porque ela vai conseguir criar para o cliente dela um ambiente muito mais adequado quando ela tem esse motivador estético alto. Né? Perfeito. Se ela tem, é lógico que todos temos os 7 motivadores também, inclusive ela vai ter o econômico, mas muitas vezes o econômico dela pode ser baixo e o recurso financeiro vai entrar para ela, muitas vezes, de uma outra forma, por ela ter a capacidade de usar essa parte estética muito melhor e deixar o cliente dela muito mais feliz. Ô Mauro, e a pessoa, ela nasce com essa característica ou com com essa avaliação e ela, só porque ela nasceu, ela não pode mudar ou ela pode mudar de acordo com o conhecimento? Então, falando sobre os comportamentos, né, os 4 comportamentos, os comportamentos nós dividimos da seguinte forma: existe o comportamento natural, que é quando eu estou na minha casa sozinho, eu sou um tipo de pessoa. Quando eu saio e começo a interagir com o ambiente ao meu redor, seja na portaria do meu prédio, seja na portaria do prédio onde eu trabalho, seja no supermercado, seja na empresa, seja com cliente, parceiro, fornecedor, enfim. Quando eu estou interagindo com outras pessoas, naturalmente eu preciso fazer alguns ajustes no meu comportamento. Né? Então, no comportamento, a gente diz que existe o comportamento natural e o comportamento adaptado. Perfeito. E aí, nesse teste, a gente consegue mapear isso muito rapidamente. Em 30 minutos, a gente já tem essa visão. No caso dos motivadores,
é muito mais difícil haver uma mudança em relação a eles. Né? Pode acontecer, sim, mas aí o que vai existir é um fator muito preponderante, forte, para que a pessoa modifique um desses motivadores, que a gente fala, um dos 7 motivadores. Perfeito. É muito mais difícil. Que bacana isso, né? Eu fico imaginando o gestor para os dias atuais, então precisa realmente ter uma visão mais ampla sobre esses testes. A gente diz o seguinte, primeiro você precisa se conhecer para depois você saber como é que você vai se relacionar, né, com uma outra pessoa ali no ambiente corporativo. E é muito importante ressaltar o seguinte, empresas que fazem, por exemplo, planejamento estratégico, tem conselho de administração, né, tem toda uma equipe, muitas vezes empresas médias e grandes que já têm essa capacidade, tem o passo seguinte, fizemos o planejamento estratégico, definimos lá um conselho de administração, legal. Como é que você faz com que a sua empresa consiga atingir as metas definidas no teu planejamento estratégico? Você pode colocar lá as premissas, fazer uma análise conhecida como análise fofa, né? Pontos fortes, fracos, enfim. Mas o mais importante é você depois entrar na parte operacional, porque o conselho vai se reunir uma vez por mês ou a cada 3 meses, e ele quer saber dos resultados. Mas no dia a dia da sua operação, quem é que vai acompanhar tudo isso? São as pessoas, e você muitas vezes coloca uma pessoa de planejamento para tomar uma ação rápida. E aí você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Então essa avaliação ela é fundamental para que as empresas tenham sucesso nessa execução dos planos de ação que são definidos lá, né, traçados no Conselho de Administração. Perfeito. Os proprietários também devem fazer esses testes para a gente poder ter uma dimensão para que isso desça para os gerentes e assim sucessivamente. É bem interessante isso que você falou. Geralmente, o que acaba acontecendo é uma coisa muito simples. A gente precisa convencer o CEO ou o sócio, o dono da empresa, né, o empreendedor, o empresário, para que ele entenda como ele é e como é que a equipe dele age. Por quê? Porque muitas vezes existem esses gaps na comunicação. Né? E você tem muitas vezes uma pessoa que não é a pessoa ideal para aquela função, seja por questões dos motivadores ou até por questões do próprio comportamento. Perfeito. Então é fundamental isso acontecer. Tem um case rápido que eu quero comentar com você de uma empresa que começou o projeto pelo CEO. O cara entendeu que aquilo era altamente relevante para a empresa e aí ele fez 600 testes com todos os colaboradores da empresa que ele era lá o CEO. É uma empresa internacional que está presente aqui no Brasil e é um caso muito interessante porque isso demanda muito tempo. Só que o investimento de tempo que você faz ali vai te trazer muito mais recurso e resultado lá na frente e uma economia muito maior. Por quê? Porque você vai ter a pessoa ideal no lugar certo, na posição certa. Né? Isso vai fazer com que você tenha, por exemplo, menos turnover, demissões, né, com menos processos trabalhistas, porque você consegue, né, fazer um mapeamento bem interessante com relação a tudo isso. Então é fundamental que as empresas comecem a utilizar. No Brasil ainda existe uma baixa utilização, mas no mundo inteiro existe uma utilização muito grande nisso. Eu represento 2 empresas que são líderes mundiais, estão em mais de 150 países e utilizam isso há muitos anos. São tecnologias, junto com neurociência, há 30 anos que se trabalha com isso. Muito bacana, muito bacana. Na sua experiência, que eu sei que você já trabalhou como gerente de outras empresas, e você usou dessa ferramenta para poder aprimorar as suas técnicas. Quanto ela te ajudou nisso? Assim, foi determinante? Sim, foi muito importante. Eu conhecia, o primeiro acesso que eu tive a isso foi em 2004 e nós usávamos numa empresa da qual eu era sócio e os resultados foram muito positivos. Então nós treinamos uma equipe para poder utilizar isso no dia a dia, principalmente a equipe comercial, porque abre mais negócios, fecha negócios sem você precisar forçar a venda, você motiva o vendedor da forma correta e o vendedor interage com o cliente da forma correta. Então o que nós fazíamos? Nós planejávamos
eu chamo isso de planejamento de reunião estratégica. Né? Que é você, por exemplo, olhar com quem eu vou conversar, quem é o meu cliente, eu nunca estive lá. O meu cliente é um cara que está no LinkedIn e ele tem um perfil que ele escreveu ali, geralmente você escreve o que você quer realmente transmitir como você é para o mercado. Né? E a partir daí fica muito fácil a gente preparar uma apresentação curta, longa, cheia de cores ou preto e branca, porque o perfil dele vai responder melhor aquilo. Eu sei quando eu entro numa reunião se eu tenho 15 minutos ou se eu tenho 2 horas. Por conta daquilo que ele está habituado a publicar, né? Exatamente, é bem interessante. E tem um case que eu vou comentar rapidamente aqui. Nós revertemos uma venda de 300K em 2013, num projeto que a gente estava participando. O CEO dessa empresa, uma empresa nacional, 150 milhões de faturamento ano, 800 funcionários e tal, eles tinham fechado um projeto com uma empresa que era concorrente nossa no segmento de telecom, que eu atuei durante alguns anos, e nós conseguimos reverter essa negociação porque eu percebi que havia uma falha na proposta do concorrente e quando ele me mandou um e-mail agradecendo a nossa participação, eu consegui, através da forma como ele se comunicou pelo e-mail, entender qual era o modelo, o caminho que eu precisava passar para ele as informações para levantar uma oportunidade de conversarmos novamente e para comparar a proposta do concorrente com a nossa. E a gente conseguiu reverter uma venda dessa monta em 4 dias. Muito bom. Maurinho, nós vamos tomar um cafezinho, porque eu tenho um leão de chácara aqui, se eu não deixar ele fazer o comercial, ele me enche os pecuários. Ok. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje aqui com o Mauro. É fantástico a visão dele, porque eu venho lidando com isso que já faz algum tempo e eu mesmo não fazia essa análise assim tão aprofundada e o quanto ela contribui para você realmente definir se a pessoa está apta com o cargo dela e até mesmo se ela vai dar o resultado esperado que a empresa quer para aquele tipo de função. Quando a gente olha as empresas de uma maneira geral, ele quer o resultado muito rápido do funcionário. E aí ele usa muito da confiança. Essa pessoa está há 10 anos comigo, eu confio nela, e aí ele não consegue esse bendito resultado. E aí ele culpa o RH, culpa todas as outras coisas, menos essa avaliação sincera se aquela pessoa realmente está apta para o cargo. O DISC pode ajudar muito essas empresas. Pode, e ajuda. E eu quero comentar com você algo muito interessante de um executivo muito famoso, que foi o Jack Welch, faleceu ano passado, ex-CEO da GE, trabalhou 40 anos na GE, foi um cara que reconstruiu a GE. E numa das publicações que ele deixou para a gente, um dos livros, ele fala o seguinte: o RH da empresa
não deveria, em momento algum, estar abaixo de outra área, tipo área financeira, administração, CFO, não. Ele diz o seguinte, esse cara tem que estar do lado do cara. Verdade. Porque ele é tão ou mais importante do que aquela outra área. Ele faz uma comparação com um time de futebol. Você tem lá vamos dizer que tem um CEO, que seja o dono da empresa, e aí ele tem lá recursos financeiros administrados pelo CFO e ele tem um cara de RH. O CFO normalmente vai dizer para o cara de RH, para o técnico do time lá, olha, tem tantos milhões aqui para você investir no próximo ano, contrate aí quem você quiser. No momento em que esse técnico traz a pessoa, os jogadores para dentro do time, é ele que fica responsável por aquilo ter sucesso ou não. Essa equipe vai ou não ter sucesso. E muitas vezes ele está abaixo, ele não toma decisões, ele não participa do dia a dia, e não sabe o que está acontecendo e cria um gap muito grande na comunicação. Mas, Mauro, você pensa de um jeito que é muito bacana para mim, você está me dando uma oportunidade. O que eu vejo, de uma maneira geral, nas empresas, que muitas empresas denominam como RH, mas na verdade ele tem um departamento pessoal. O departamento pessoal é uma área administrativa sem muita burocracia, porque o nome chama administração de pessoal. Então eu vou olhar folha, eu vou olhar lançamentos, essas coisas todas. E agora, quando a gente fala de recursos, recursos humanos, é um investimento que você está fazendo, né? Você está pensando no treinamento, no processo seletivo, na maneira que você conduz a experiência desse colaborador dentro da empresa. E aí são poucos. E quando a gente fala do Jack Welch, ele fala em gestão de pessoas, que é um salto ainda maior do que, porque a pessoa não existe cargo. Todas as pessoas que estão dentro da empresa é um recurso. E eu já não penso mais, isso aqui, diretor não está nessa linha, gerente, não, porque o recurso humano ele tem uma limitação, é de gerente para baixo. E é bem interessante isso que você comenta, porque essa visão, ele deixou muita coisa interessante, então tem lá a gente até desenvolveu alguns workshops falando sobre contratação, demissão e promoção assertivas, como é que você faz, inclusive a demissão. Eu tive um caso em toda a minha carreira profissional de ter um processo trabalhista. Que bacana. E esse cara tirou o processo depois, quando a gente teve uma oportunidade de se reencontrar novamente e conversar. Por quê? Porque é a forma como você trata a pessoa. Então, eu diria assim, é uma visão antiga, que todos nós passamos por isso, inclusive eu, de entender e achar que assim, todos nós somos substituíveis. E na verdade nós não somos. Você vai encontrar pessoas muito parecidas que você pode colocar e ter uma performance até melhor do que aquela que saiu, mas cada um tem as suas características pessoais. Então assim, as pessoas não são substituíveis como o mundo corporativo coloca hoje. Agora, com o advento da pandemia é muito importante ressaltar isso. Essa visão do RH ela mudou. O RH hoje está em alta, o RH está crescendo. Por quê? Porque as empresas são feitas somente de pessoas. Então, quem aperta o robozinho, quem preparou o seu e-commerce, quem cuida do seu e-commerce, do pós-venda, do atendimento, são, em geral, pessoas. Sim. Você vai falar, mas tem lá o chatbot, tem algumas tecnologias que nos ajudam. Mas que depende da pessoa. Mas, de certa forma, dependem. E, muitas vezes, o atendimento que é feito por esses robozinhos, por essa parte tecnológica, nem sempre atende à nossa necessidade. Com certeza. Então, você fica muito vulnerável. Vai até a página 9, né? Olha, nem sei se chega tão longe, mas se o livro for bem grande, vai até a página 9 e está tudo certo. Mas é legal a gente ter essa oportunidade de discutir isso, porque eu entendo que as empresas elas estão sonhando muito com a inteligência artificial, estão sonhando muito com a integração de ferramentas e tecnologias, mas está esquecendo do básico, que é a pessoa. Porque a inteligência que vai passar para essas máquinas é quem trabalha, são as pessoas. Então, se você não tiver uma pessoa inteligente, você vai deixar sua máquina inoperante por muito tempo, né?
Pois é, sem dúvida. E é interessante esses, por exemplo, eu rodo muito aqui em Alphaville, né? Você conhece bem aqui, a gente tem muitos cafés e eu visito sempre, conheço muitos donos e eu fico observando o comportamento do pessoal que nos atende, né? Porque se a gente pensar num café, né, numa franquia, você não vai conseguir ter um atendimento né, da inteligência artificial. É alguém que vai te atender ali. Normalmente é isso que vai acontecer. E muitas vezes você perde um cliente, o cliente sai insatisfeito simplesmente pelo atendimento que não foi feito da forma como o cliente esperava. E aí tem um detalhe muito importante, que é um treinamento que a gente faz, é treinar as pessoas para elas se conhecerem, aí voltamos lá no início da conversa no DISC, eu sei qual é o meu comportamento predominante, ok, mas o Ronaldo tem um outro comportamento. Então, quando o Ronaldo chega, eu preciso me adaptar para poder atender o Ronaldo da forma como o Ronaldo gosta. Entendi. E é isso que vai fazer o Ronaldo voltar mais vezes aqui. Principalmente, Ronaldo, quando a gente trabalha com commodity. Produtos iguais, preços muito parecidos. De quem é que você vai comprar? Ou você vai comprar de um cara muito parecido com você e você não vai comprar de um cara que não é muito parecido. Por quê? Porque existe uma sinergia no perfil. Perfeito. Né? Que é legal isso também, quando você traz isso, porque a gente parte do princípio que, ao se conhecer melhor, você consegue oferecer coisas melhores. E isso é bacana, porque o autoconhecimento, ele é fundamental para você partir para um novo. Ou seja, você vai ter resultado superior na medida que você conhece aquilo que você é capaz de fazer. Ninguém consegue correr 1 quilômetro se não passar por 100. Claro. Eu acho que... E tem uma coisa, uma informação bem relevante, que é o seguinte, né? Vamos imaginar que você tenha um líder e uma equipe grande abaixo dele. Dentro dessa equipe você vai ter vários comportamentos, alguns vão ser muito parecidos com ele e esses caras vão se relacionar muito melhor. Quando a gente tem os opostos, o cara que está lá embaixo na operação do dia a dia, que é muito importante, e cada vez mais hoje é importante, e agora as empresas estão começando a entender isso, porque é planejamento estratégico, tudo isso é muito importante, mas no dia a dia, se não tiver alguém que faça, não adianta você ter um planejamento, um conselho, né? Não tem as metas, não vão ser atingidas. Então, precisa olhar para essa equipe. Ela corresponde mais ou menos dentro do todo, uns 70%, né, da quantidade de pessoas, dependendo do tipo de negócio que você tem, são cerca de 70% das pessoas no seu negócio. Perfeito. Então, veja o potencial que a gente tem de crescimento, né, da equipe, da empresa, dos resultados, em função de você conseguir analisar e alinhar o seu time. Tem inúmeros casos, que a gente não vai ter tempo de comentar aqui, mas que esses alinhamentos são fundamentais, porque você coloca realmente a pessoa ideal no lugar certo. E aí ela vai performar muito mais do que as outras. Muito bom. Mauro, você está dando dicas aqui maravilhosas que eu acho que todo empreendedor, todo o gestor que é corresponsável pelo sucesso da empresa precisa ter para melhorar a sua performance, tanto na hora de pedir coisas, estabelecer metas, quanto também para motivar de alguma forma, que a gente não consegue motivar ninguém desde que deixe, né? A motivação é algo intrínseco, mas pelo menos inspirar essa pessoa a sair do lugar para um caminho que foi planejado. Sem isso dúvida. É muito bacana. E o DISC pode ajudar em tudo isso. Pode, e tem muitas outras ferramentas, né? O DISC é uma. A gente nós trabalhamos com cerca de mais de 100 a gente chama isso de diagnósticos diferentes. Então, o DISC é um deles. E a gente consegue, inclusive, combinar ferramentas. Né? Então, a gente consegue trabalhar com competências, eu consigo trabalhar com motivação, com a parte comportamental, com liderança, com engajamento. Certo. Então, assim, tem ferramenta para usar para qualquer área que você precisa. Não falta ferramentas. Não falta ferramenta. O que falta muito ainda é o que a gente escuta falar no mercado, né? O brasileiro, os latinos têm muito isso ainda e a gente precisa desmistificar e quebrar esse paradigma de deixar tudo para o final, não investir nessas áreas. Está acontecendo um movimento de LGPD, né? Não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, porque as empresas não investem
e aí são atacadas constantemente. Eu trabalhei durante 26 anos na área de tecnologia, eu conheço bastante sobre isso, e empresas grandes aqui no Brasil são atacadas, né, hackeadas, porque não investem pouco nessa parte da prevenção. Então, nós trabalhamos muito na questão da prevenção. Depois que aconteceu, aí fica difícil. Fica difícil. É. Mauro, a gente está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você deixasse seus dados, como a pessoa pode te achar, né? E fique à vontade para falar de algum produto que de repente a gente tenha esquecido para aquela câmera ali, para que a pessoa saiba de uma maneira geral o que você pode oferecer para eles. Ah, legal. Bom, eu sou o Mauro Giaimo, meu telefone é 11 977 81 1040, então repetir, 11 977 81 1040. Eu tenho duas empresas, aqui a gente falou hoje basicamente da Hub People, nós estamos lançando agora, né, na verdade estou fazendo um spin-off de uma outra empresa que eu tenho de treinamentos, para a gente poder lançar tudo isso no mercado agora a partir de janeiro, né? Inclusive, estou ali com o meu assessor de imprensa, que chegou ali agora há pouco, né? Muito bem. Veio participar aqui com a gente. Mas o modo mais fácil de me encontrar hoje, por enquanto, é pelo telefone mesmo, né? E aí a gente vai se reposicionando aí ao longo do ano que vem. Muito bem. E se você não conseguiu decorar tudo isso, tem o nosso aí no rodapé, aí, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, aí na descrição, que é o contato@acreditariogestores.com.br. Você pode fazer lá que a gente direciona para ele. Gente, foi uma honra, fiquei muito feliz ter o meu amigo aqui e ainda a gente vai tomar um café qualquer dia desses aí para a gente discutir os podcasts da vida que a gente pretende lançar o ano que vem. Tem muita novidade. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. Foi um prazer estar com você também. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal.